Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a segunda semana do PET volume 5 e nessa semana a gente vai continuar estudando as funções quadráticas, né? As funções do segundo grau, ok? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então vamos lá, tem aqui o PET volume 2, né? E a gente vai continuar estudando as funções quadráticas, as funções do segundo grau. Então, como o conteúdo é o mesmo da semana passada, né? Da primeira semana, na verdade. Então, essa semana já começa com atividades, ok? Então, só para a gente recordar, né? Então, vamos lá. Dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x quadrado mais 6x menos 5, preencha a tabela abaixo determinando os pontos de par ordenado x e y e depois construa o gráfico no plano cartesiano. Então, aqui tem uma tabela e a gente vai encontrar alguns pares ordenados. Primeiro, vamos fazer então y é igual menos da expressão, o x, que é menos 1, ao quadrado, mais o 6, que multiplica o menos 1, menos 5. Né? Então, como que vai ficar isso daqui? Se a gente pensar menos 1 ao quadrado, vai dar 1 positivo. Né? Só que 1 positivo com esse menos aqui, vai acabar ficando aqui menos 1. Mais 6 vezes menos 1, isso vai ficar menos 6. E menos 5. Ou seja, devo 1, devo 6 e devo 5, eu devo 12. Ok? E aí eu tenho aqui um par ordenado que é quando o x vale menos 1, o y vale menos 12. Ou seja, o f de menos 1, ou seja, o valor da função quando o x aqui vale menos 1 é igual a menos 12. E aí a gente encontra um par ordenado. O mesmo a gente faz para todos os outros pontos, né? O f de 0. Quando o x vale 0, a gente vai ter aqui menos o x ao quadrado, que é o 0 ao quadrado, mais 6 vezes 0, menos 5. Isso vai dar 0 ao quadrado, dá 0, né? Que aqui vai dar 0. 6 vezes 0 vai dar 0. Então vai sobrar só menos 5. Ou seja, quando o x vale 0, o y vale menos 5. E aí a gente tem um outro par ordenado aqui. Né? Então aqui, quando o x vale 0, o f de 0 é igual a menos 5. E assim a gente vai fazendo para todos, né? Vamos fazer aqui com, por exemplo, 4. O y vai ser igual a menos 4 ao quadrado, mais 6 vezes 4, menos 5. E aí, menos 4 ao quadrado é 16. Só que esse menos aqui não está elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar menos 16. 6 vezes 4, 24, positivo. E aqui menos 5. Ou seja, se eu juntar as minhas dívidas aqui, eu vou ter 24 positivo, né? E de negativo eu vou ter 16 com 5, eu vou ter 21. Ou seja, 24 menos 21 dá 3. Ou seja, quando o x vale 4, o y vale 3. Então esse é um par ordenado. Ó. O f de 4 é igual a 3. Ok? E aí a gente faz esse mesmo processo para todos os outros. E aí a gente vai marcando esses pontos no plano cartesiano. Né? Então aqui tem um gráfico. Né? Eu vou marcar esses pontos que eu marquei, que eu assinalei. O f de menos 1 é igual a menos 12. Só para a gente... o 0 é de caneta vermelha. O vértice de caneta preta. E a intersecção do eixo
y com a função caneta azul. Mas enfim, eu vou fazer tudo de uma caneta, de uma cor só. Depois vocês veem certinho. Então f de menos 1 é menos 12, ou seja, quando o x vale menos 1, então vem aqui menos 1 para a esquerda, no x, e o y vale menos 12. Então, pera aí. Então, eu venho aqui menos 1 para a esquerda e menos 12 no sentido negativo do y. Então, esse ponto vai ser bem nesse lugar, bem aqui. Bem aqui nesse ponto aqui que eu estou marcando de verde. Outro ponto que a gente marcou, quando o x vale 0, o y vale menos 5. Então, se x vale 0, eu não desloco nem para a direita nem para a esquerda. O y é menos 5, então eu vou marcar aqui o ponto menos 5. Né? Lembrando que esse ponto aqui teria que ser em azul, porque é onde o gráfico intercepta o eixo y. Né? Então, só para a gente marcar aqui. Então, aqui é azul, a intersecção do eixo do gráfico com o eixo y. O outro ponto que a gente marcou aqui, quando o x vale 4, o y vale 3. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Quando o x vale 4, o y vale 3, ou seja, 1, 2, 3. Então, tem aqui um ponto do gráfico. Né? Eu marquei somente esses pontos. Né? Mas vocês marcando os outros pontos aqui, vocês vão notar que o gráfico vai ser de uma parábola mais ou menos assim, né? O gráfico vai ser algo dessa forma. Né? Vai ter o vértice que vocês deverão marcar aqui de caneta preta, né? Então vocês vão marcar aqui o vértice de caneta preta. A interseção. Né? Então aqui você tem o gráfico, o eixo x e o eixo y, né? Por exemplo. Esse gráfico não é o gráfico da função, né? Mas só para a gente entender. Então, de caneta azul, vocês vão marcar a intersecção com o eixo y, que é onde corta o eixo y. Que é esse ponto aqui onde corta o eixo y, que é o eixo vertical. E de caneta vermelha, vocês vão marcar as raízes, ou seja, onde que o gráfico corta o eixo x. Né? Então, vocês vão fazer algo dessa forma. Ok? Mas lembrando, esse gráfico aqui é só um exemplo. O gráfico dessa função aqui vai ser um pouco diferente, né? Como vocês já podem ver aqui, ele vai ser algo dessa forma aqui. Vai subir aqui. E aí eu não sei se ele vai fazer isso daqui, ou se ele vai, se aquele ponto vai ser o vértice. Então, isso daí vai ficar para vocês calcular depois aí, ok? E aí, algumas perguntinhas sobre essa função, né? Quais são os coeficientes a, b e c dessa função? Então, como nós já vimos, o a é o número que está multiplicando o x quadrado. Como eu tenho um sinal de menos aqui, mas não tenho número, então o a ele vale menos 1. O b é o número que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x? Mais 6. E o c é o termo independente, que a gente chama, que é o que está sozinho aqui. No caso, é o menos 5. Né? Então, esses são os coeficientes da função. Como o valor de c é igual a menos 5, né, que a gente acabou de ver aqui, a parábola intersecta o eixo y no ponto de coordenadas quando o x vale 0, o y vai valer menos 5. Né? Se o x vale 0 aqui vai zerar essa parte, vai zerar essa parte, vai sobrar só menos 5. Né? E de fato a gente já viu aqui que a função aqui é o mesmo, né, do item anterior, que o f de 0 é igual a menos 5. Né? Então x0 e y menos 5. Que é simétrico ao ponto de coordenadas, aí vocês vão ver qual que é o ponto simétrico dele aqui, vai ter um ponto aqui que vai ser simétrico, não sei onde que vai ser. Em relação à simetria da parábola, qual é o valor do discriminante? O delta. O delta, nós já vimos que o delta a gente calcula da seguinte maneira. B ao quadrado menos 4 AC. Então, a gente vai substituir essas letras aqui, B, A e C, por esses valores aqui, e a gente vai encontrar o delta. E aí, dependendo do valor do delta, a gente vai saber se a função
tem uma, duas ou nenhuma raiz, né? E aí vocês vão respondendo as perguntas com base naquelas informações, ok? E aqui depois são mais exercícios, mais aplicações, são 4 exercícios ao todo, ok? Então é isso, fiz esse primeiro só pra gente lembrar, né, mais um pouco do conteúdo, e qualquer dúvida aí eu estou à disposição, é só me chamarem, ok? Boa semana a todos, bons estudos.